E olha, nós estamos aqui com um convidado muito querido da comunidade Boquim, praticamente um filho da comunidade, porque cresceu junto com a gente e hoje evangeliza através da pregação, um homem de Deus que tem muita história para contar para cada um de nós. E você que está aí assistindo, você vai deixando o seu pedido de oração, porque hoje nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, mas também, se você estiver assistindo depois, vai estar sendo gravado para poder transmitir nas nossas outras redes sociais. Também lembrando que nós estamos completando 30 anos da comunidade Boquim de Louvor esse ano, uma festa maravilhosa, ação de graças por esses 30 anos da comunidade. E quero convidar você para ir já se preparando e deixando tudo preparado para você não perder nenhum dia, porque vai ser uma sequência de oração, vai ser 8 dias de oração por quebra de maldição e vai ter muita gente aqui nestes 8 dias para rezar com a gente, pela gente, para poder alcançar as graças que Deus tem reservado para nossas vidas. Na segunda-feira nós começamos no dia 9 de setembro com o Rodrigão da banda Louvor e Glória. Na terça-feira ele continua com a gente lá na Chácara da Comunidade. E depois na quarta e na quinta nós temos o Eudes lá na Chácara da Comunidade a partir das 19 horas. Também com a animação do Ministério Enchei-vos. O pessoal da comunidade Enchei-vos vai estar lá com a gente também. Na sexta-feira tem o Ricardinho de Tupi Paulista, numa noite de quebra de maldição. E no sábado, logo de manhã, começa o nosso retiro de quebra de maldição, às 10 horas, com a missa do nosso bispo diocesano, está lá presente, celebrando e abençoando esses 30 anos da comunidade com a sua presença. No domingo também tem celebração com o Padre Jandro, nosso diretor espiritual, uma bênção. Esses 8 dias promete muita coisa, muitas bênçãos para nossas vidas. Então vai se programando do dia 9 ao dia 16 de setembro, para estar junto com a gente. E é claro, encerramos na segunda-feira, lá na Capela Nossa Senhora do Rosário, onde começou a comunidade, uma grande noite de quebra de maldição, rezando pelas maldições hereditárias, junto com o Betão e o Farias, que vai ser o encerramento de todos os dias de oração, de todos os dias que pessoas vão depositando os pedidos, e vamos fazer uma grande queima desses pedidos para poder queimar toda essa maldição e começar uma vida nova em Cristo Jesus. Espero você, vai se programando, e se você tiver procurar mais informações, pode ir nas nossas redes sociais que você vai encontrar todas as informações para poder participar de todos esses dias. Que maravilha, nós estamos aqui nesse podcast e temos também os nossos apoiadores aqui, que sempre apoia o nosso projeto de evangelização aqui. Começamos primeiro pela Soda Cristal, muito mais gás, água com gás. Você também pode saborizar, uma delícia, refrescante, faz a diferença na mesa da sua família. Temos também a Gabriela Vissol, que é corretora de seguros, ela que oferece seguros para carro, casa, caminhões, eletrônicos, tudo que você precisa, você procura a Gabriela e ela vai te orientar certinho com aquilo que você precisa no seguro da sua família. E se você quiser ser um apoiador aqui do nosso podcast, entre em contato com a gente, venha ajudar na evangelização e receber também os méritos de evangelizador. Dito tudo isso, vamos então cumprimentar o nosso convidado hoje nessa noite, Gilson Gonçalves. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que estão aí assistindo, estão na audiência. Muita alegria para mim poder estar hoje aqui, poder partilhar um pouco da minha história, um pouco daquilo que Deus fez e ainda está fazendo, né, na minha vida. Maravilhoso para mim poder estar aqui, né? A comunidade Boquim mora no meu coração, né? É uma referência para mim na questão de evangelização, né? Um divisor de águas na minha vida em particular, né? Onde eu pude ter um encontro verdadeiro assim, com a presença de Deus, onde eu pude me entregar verdadeiramente ter um discernimento para onde é que eu ia, né? Eu ia fazer da minha vida. Que maravilha, vai contar tudo isso daqui a pouquinho. Carlos, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Fábio. Boa noite, Gilson. É uma grande honra ter você aqui hoje para partilhar. Sei que você tem muito para ajudar a contribuir nessa caminhada que você já passou, sofreu, né? Então, tudo isso é para crescimento de mais alguém que precisa crescer na graça e no conhecimento. Seja bem-vindo, Gilson. Obrigado. Gilson, então hoje tem uma pequena empresa de pintura e também é formado em psicoterapia, é isso? Isso. Psicoterapeuta. Isso, trabalho com pinturas, né? Isso desde os 15 anos de idade. No decorrer do tempo aí eu me formei em psicologia, então trabalho também, a gente tem um consultório em parceria com o Chiquinho, Calado, que também são pregadores da palavra, né? Chamado Espaço Psicoterapia Faz Bem, né? Logo, logo a gente vai estar também auxiliando aqui no podcast. Olha aí, mais um parceiro, hein? Aleluia. E também sou servidor público, né? Também trabalho na Secretaria de Assistência Social do município, né? Dentro no equipamento Casa da Acolhida, onde trabalhamos ali com pessoas em situação de alta vulnerabilidade, pessoas em situação de rua. Nossa, quanta coisa esse homem faz, hein? Nossa, será que tem tempo para isso? A semana tem quantos dias para você? 15, 16? Falta tempo. Glória a Deus. Né? Deus provê, né? Isso. Eu costumo dizer para o pessoal assim, que a minha profissão, desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, a minha profissão é pregar o evangelho. E o restante eu faço bico aqui na terra. Maravilha, ainda arruma tempo para evangelizar. Mas você nasce aqui mesmo, em Dourados, na cidade? Como é que Isso, sou douradense. Minha família é toda do Maranhão. Né? Toda do Maranhão? Minha família é do Maranhense, né? Minha mãe, meus pais, tudo do Maranhão. Só que eu fui o primeiro a nascer aqui em Dourados, né? Somos hoje em 6 irmãos, né? É o Chiquinho, Francisco Chiquinho, né? Que é professor, psicólogo. Tem o Antônio, que é advogado. Tem o Celso. Tem o Gilmar, que trabalha na área da construção civil com gesso. A Patrícia e eu, né? Eu tô ali pelo meio da galera. Meio da galera. Isso. Mas tem muitos irmãos, então. A família é grande, para se reunir dá Nortista, né? Nortista segue bem a estrutura bíblica, né, do Antigo Testamento, né? É verdade. A gente segue bem a estrutura bíblica. Então, a gente é crescer e multiplicar, né? E aí, como é que você nasce já numa família católica? Como é que é o pessoal da sua família? Então, a questão da religiosidade dentro da minha família sempre foi presente, pelo menos desde o momento que eu me conheci por gente, né? O meu irmão Chiquinho, né, que é o Francisco, mais conhecido como Chiquinho, ele foi um dos primeiros coordenadores da Renovação Carismática em Dourados, um dos pioneiros da Renovação Carismática, né? Olha. Então, eu tive a oportunidade de conhecer de perto ali o movimento dos jovens, então eles se reuniam na minha casa, né? A gente ficava meio de tabela ali, que era criança, né? Mas eu via aquela agitação dos jovens ali, o movimento de oração, e tudo aquilo ali, queira ou não, quando a criança está em fase de formação, tudo aquilo que acontece dentro do ambiente lar, dentro das 4 paredes ali, ele vai impregnando na característica daquela criança. A criança, ela não Sim. aprende por aquilo que você fala, né? Costumo dizer que criança não aprende por aquilo que você fala, ela aprende por aquilo que ela vê, né? E eu via todo aquele movimento todo ali, e eu achava legal, eu via, né, as músicas, a maneira deles orarem, né? No entanto que depois, lá na frente, na minha vida, fez um grande diferencial para que eu não me perdesse, né, nas minhas convicções, né? Então isso foi muito legal. A minha mãe, ela sempre incentivava a gente a rezar, né? Ela dizia assim, ó, reza para você não apanhar, senão o bicho vai pegar. Então a gente tinha que rezar, né? Então, qualquer situação que acontecia, começava a chover demais, a minha mãe, ela pegava um terço e falava, vamos rezar um terço. Começava a faltar chuva, ela pegava o terço e chamava a gente para poder ir rezar o terço. Então, coisas desse tipo eram comuns, né? Por mais que minha mãe não fosse aquela uma católica daquelas de liderança, né? Mas minha mãe foi uma pessoa que sempre ela ensinou os princípios básicos ali e sempre deu uma referência para a gente de que era necessário poder buscar a Deus, né?
Então, isso era bem presente dentro de casa. Maravilha, mas você falou em apanhar. Você tinha uma infância assim muito levada? Como é que era a tua infância Então, ali? aqui entra algo muito interessante, né? Meu pai era nortista, né? Nortista, sistema rígido e tal. Mas então, meu pai faleceu, eu era muito pequeno. Meu pai Ah, faleceu, o Chiquinho tinha 19 anos, era o mais velho da casa. O Antônio tinha 17, o Celso 15, eu tinha 8 anos, o Gilmar tinha 4 e a Patrícia tinha 1 ano e meio. é E cedo. minha mãe tinha 37 anos, se eu não me engano. A gente morava na Vila Índio, né? Nesse Hum, período, a Vila Índio ela era um dos bairros mais, eh, periferia? era periferia, um dos bairros mais carentes, né, de Uhum. Dourados, e pela carência, né, você acaba gerando uma estrutura de vida um pouco mais rústica e com a probabilidade de tendência à marginalidade um pouco maior. Sim. Então lá era dessa forma. E como a referência que é a lei, o pai é a lei dentro de casa, né? Uhum. As pessoas hoje o mundo tenta denegrir a imagem paterna, né? Através das ideologias, das filosofias que o mundo vem pregando, denegrindo a imagem paterna, tirando o espaço do pai dentro de casa. Não sei se você percebeu isso. Esse ano não teve festa de Dia dos Pais, a escola não fez nada. Eu não vi. Sempre tinha alguma coisa para a gente ir, numa apresentação. É meio comum assim Não, não ou... é, não é Vem comum, diminuindo mas bastante tem mesmo, né? diminuído. Nos últimos anos, a gente percebe, é perceptível, sabe? Só que como a gente recebe um bombardeio de informações o tempo todo, né? É frenético, então a gente não tem tempo para pensar. A gente acaba não tendo tempo para pensar sobre a nossa existência, sobre as coisas que estão acontecendo. A gente vai metendo marcha, trabalhando para poder ter subsistência, e a gente, às vezes, até percebe, mas a gente olha de lado e continua a vida. Mas essas coisas, elas têm dado continuidade com muita força. E eu tenho percebido que nesses últimos anos, nos últimos anos, a imagem paterna, tem acontecido uma ostensiva muito grande para poder denegrir a imagem do Porque pai. uma sociedade sem a estrutura de um pai, né? Família sem a cabeça é uma família fácil para ser dominada, né? Então, sendo o pai forte, a família é forte. Aham. Então, essa é uma tendência de enfraquecer a família, né? E Isso. Deixar o começando pelo pai de pai, né? lado. Existe um dos teóricos da psicologia chamado Jung, que ele trabalha com a lei dos arquétipos. E um dos arquétipos é o arquétipo do pai, que ele representa o herói, né? Ele representa a lei dentro de casa. E a lei é necessária para que possa a criança ter um bom desenvolvimento, porque a lei ela vai dando nortes, né? Embora a mãe ela tenha um papel extremamente funcional e não tira-se mérito nenhum. Porém, a figura que dá norte para uma criança é o pai. Não, independente da situação, independente se esse pai morreu, independente se essa família é separada, independente de qualquer coisa, a figura que norteia é o pai. No entanto, que quando a família é aquela família que mora junto, né, que os avós, tios moram juntos, essa criança consegue ter um direcionamento, porque o avô, um tio consegue absorver essa figura paterna e consegue dar um norte para a criança, né? Hum. Mas no nosso caso lá, o que acontece? Né? Meus irmãos, pensa só, um jovem de 19 anos, que era o meu irmão Francisco, que era o mais velho. O Antônio com 17, o Celso com 15, eram os 3 que trabalhavam em casa. Estavam metendo marcha para poder trabalhar, poder ganhar o pão de cada dia. A gente não tinha casa, a gente não tinha uma moradia própria, pagava aluguel, uma casa sem energia elétrica, né? 3 crianças ali. E minha mãe muito nova, assim, perdida naquela situação, assim, fazendo o possível que ela poderia, mas criança daquele jeito, né? E eu, como fiquei naquele meio, né, de pré-adolescência e as crianças, eu aproveitava para poder estar buscando referências ali por fora. Então você acaba
acaba começando a fazer um maior número de amizades, né? E quando você faz as amizades, você vai nortear por aquilo que chama atenção. Você precisa ter referência, né? E naquele bairro, as referências boas que a gente tinha, que você tinha referências boas, era quem? As pessoas que eram admiradas. Quem era admirado? Era geralmente o cara que tinha estava ali à frente de uma gangue, estava à frente de uma turma, era o cara que brigava mais, era o cara que tinha uma arma, era o cara que batia nos outros. Então, essas são as referências, né? São referências dentro da periferia. Por isso que os lugares carentes, eles sofrem mais com isso. É mais difícil você ter uma orientação, né? E nesse período ali, a galera da Vila Índio, a maior parte da gurizada queria ser como os jovens de 17 anos, de 18 anos. Queriam ter, né, ter uma tatuagem no braço, ter um revólver para dar tiro para cima. Uma vez, Gilson, eu fui numa escola fazer uma ação ali abaixo da Vila Índia, não lembro mais. Faz muitos anos. E eu lembro que a professora falou que tinha 32 alunos, acho, na sala. Ela falou assim, ó, aqui a maioria foi coisa que eu nunca vi, né? A maioria aqui é esse bandido. Vontade Dos meninos. E as meninas, mulher de bandido. Rapaz, que troço mais... Eu nunca vi uma coisa daquilo. Sim, isso acontece por conta daquilo que depois ali na frente eu quero, assim, vai focar, a questão de referência, né? O mundo não está nem preocupado com os jovens, né? Então você cria uma referência, o sistema mundano, ele cria referências e essa referência ali, ela vai ser norteador, porque a referência ela precisa ter alguns itens para que possa ser referência. Precisa ser sinal de poder, precisa ter uma certa força para impor lei, influenciar, né? Para influenciar. As pessoas precisam admirar, certo? Ou seja, essas referências que se tem mundo afora, seja lá um jogador de futebol, seja lá um traficante, seja um bandido, seja qualquer que seja, ela rouba essa figura que eu falei aqui. Se essa pessoa faz uma caridade, ela ajuda a sociedade, entende? Ele sabe aqueles pais do bairro, né? Que fica ajudando. Aí é uma referência. E a pessoa precisa ser admirada. Porque o que mais chama a atenção de qualquer jovem é a admiração. A admiração. A partir do momento que se tem uma admiração, os outros jovens falam assim, poxa, eu quero ser admirado desse jeito. Porque quando no início que eu disse na questão da figura paterna, porque acontecia, né, até na geração X, que é quem nasceu até os anos 80, acontecia muito da seguinte forma. Como o pai ele era referência e era inquestionado, né, ele era inquestionável, independente da forma como que ele era admirado, ele recebia uma certa admiração, né? A mãe não falava mal dele, os irmãos mais velhos falavam bem do pai, queriam estar perto. Por consequência, os mais novos queriam ali seguir. Então, ele era referência. Mas como essa figura ela acaba sendo destruída com o passar do tempo, né? As referências, o arquétipo permanece. O arquétipo só vai mudar de personagem. Ele vai passar para outras pessoas. E as crianças, os jovens, eles vão procurar buscar ser referência porque eles querem ser admirados. Quem é que não quer ser admirado? Todos querem. Né? Então, admirado, reconhecimento, né? Aplauso. Quer ser tratado com mais respeito do que os outros. Você falava sobre um assunto interessante que é as figuras que surgem nesse lugar, né? Eu morei, por exemplo, na periferia de Campo Grande. A minha adolescência foi na periferia de Campo Grande, na Moreninha 3. E era um bairro super perigoso. Lá não tinha muito isso, assim. Eu não queria me envolver muito com isso. Mas a gente tinha admiração pelas pessoas que protegiam a gente. Porque a gente lá tinha uma rivalidade muito grande. Você não podia ir num tal bairro porque o pessoal soubesse que você era do bairro da Moreninha e queria te pegar.
Então, se ele falasse assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou te proteger. Então, a gente tinha essa admiração pela proteção. Não ganhava nada, mas pelo menos pela proteção a gente falava, o cara que é meu amigo, tá me protegendo e tal. Então, é bem complexo, isso é bem difícil mesmo. Sim, e interessante que há décadas atrás, um pouco atrás, havia uma divisão. Demorava pelo menos 10 anos para que uma novidade dos grandes centros chegasse no interior, né? E essa rivalidade que acontecia das gangues lá, veio de Nova York, São Paulo, né? Rio de Janeiro, de repente chegou no Mato Grosso do Sul e nos anos 90 ela chega aqui em Dourados. Então, chegou nos anos 90 em Dourados, né? E nesse período eu já estava com 10 anos, 10, 11 anos de idade, a cidade era mapeada. Então, era... O pessoal da Vila Índio não se misturava com o pessoal do Parque das Nações. O pessoal do Parque das Nações não se misturava com o pessoal do Água Boa. O pessoal do Água Boa não se misturava com o pessoal de outros bairros, Jardim Itália, por exemplo, né? E de vez em quando, alguns faziam alguma aliança para poder fazer uma guerra ali de lados, né? Então acontecia muito isso. Quando tinha, por exemplo, festa junina, aquelas festas juninas que eram comuns ali na praça, carnaval, outras festividades que reuniam a cidade toda, aquele era o momento do encontro das gangues, né? Teve até um período que, se eu não me engano, em 95, que o Mauro era até vereador, né? Mauro que foi organizou um evento esportivo que teve no ginásio municipal, e teve um encontro das gangues lá, e teve um quebra-pau, e arrebentamos todo o ginásio lá. O ginásio foi todo arrebentado. E aquela fase ali, né? Como foi um evento de cunho nacional, né? Tinha estudantil, e foi quebrado todo o ginásio por conta da briga de gangues ali. Até teve uma matéria no Jornal Nacional, né? Nossa. E por conta da violência, e acabaram voltando os olhos aqui para Dourados por conta dessa briga de gangues que teve, e fizeram uma matéria em relação às brigas de gangues, né, as disputas diárias, e mais a questão dos assassinatos que estavam acontecendo muito comum, né? Nossa. E, se eu não me engano, em 95, a gente acredita que não tinha 100 mil habitantes. Foram constatados em Dourados e região 501 assassinatos. Nossa. Coisa era feia. Era gente aparecendo Era morto muito feio. todo final de semana. Meu pai amado. Que depois acabou virando outra novela que deu destaque nacional. Entende? Então, aquele glamour ali pela violência, queira ou não de forma negativa, ele chama a atenção. Né? Ele chama a atenção das pessoas. De você ganhar um status, ganhar se tornar uma certa celebridade, mesmo que de uma forma negativa. Isso chama a atenção. Então o Gilson cresce nessa realidade de tudo isso, de toda essa vida, e na infância, na adolescência, você já disse, dos 11 anos, você chegou a se envolver, alguma coisa assim, briga, alguma coisa assim? Então, o que acontece? Eu era pequenininho, né? Eu sempre andei com os meninos mais velhos, né? Então eu era menor, então eu carregava para eles, carregava droga, carregava arma, porque quando a polícia batia, o que acontecia? Eles iam direto nos maiores, né? Vinha a operação que era Conselho Tutelar, o pessoal da Operação Polvo, né? Que era uma Kombi com Fusca. E eles pegavam os adolescentes maiores, os menorzinhos saíam de tabela e depois lá na frente encontrava e conseguia despejar aquilo que tinha, né? Então, você cresceu nesse contexto aí. Mas a gente saía ali para fazer, né? Ouvimos falar do tal da arrastão, né? Que fazia lá no Rio de Janeiro. De repente saia aquele monte de moleque. 20, 30 moleque, quem encontrava na rua tomava tudo que tinha. Era bolsa, chinelo, sapato, dinheiro. E depois dividia tudo, enfim, aquilo. Nossa, então você chegou a participar mesmo Era um negócio sinistro. E assim, um negócio muito interessante, porque não era algo
premeditado, algo cultural que tinha ali, entende? É. Não era algo premeditado, dizendo assim, É a cultura vou da fazer época, né? isso. É a cultura daquele momento É. ali. Porque é um lugar carente, né? Sem perspectiva nenhuma. Os poucos que trabalhavam em fazenda. Então, aquela gurizada ali, a maioria, estudavam um período, os que estudavam, né? Para ganhar o dinheiro era vendendo picolé ou engraxando sapato. E ganhava muito pouco. Ganhava muito pouco, entende? Aí aconteciam esses eventos, e agia como animais, né? Então, a falta de ter um contato direto, uma informação, uma certa dignidade ali, colaborava muito para isso. Então, quando tinha jogos ali no ginásio, eu me lembro que quando tinha jogos estaduais, jogos brasileiros, né, estudantis, o pessoal entrava para torcer, aquele monte de moleque, invadia os ônibus, abria os vidros, quebrava o vidro, entrava para dentro, roubava a mochila, chinelo e tudo. Para quem andava descalço, pegar um Raider, um chinelo Ipanema e colocar no pé, aquilo era como se estivesse no... Entende? E era algo cultural, era algo que nem se passava pela cabeça. Muitos ali nem percebiam que estavam cometendo crime. Porque era uma maneira até mesmo de se impor, entende? Porque a partir do momento que o errado ele se torna cultura, para você que está no meio, não é errado. Né? Assim como em cidades grandes aí, onde você vê dentro dos morros, onde aquilo que é errado, ele se torna até uma lei ali dentro. Né? E aquelas pessoas que não... Se você está no meio da gurizada e vai acontecer um crime e você não quer participar, sai fora, volta para tua casa. Aí você não quer ser tirado por mané, você não quer ser tirado de bobo, né? E de repente você tá ali envolvido. Quando você menos vê, você tá... E quando volta para casa, o que acontece? E aí? Quando chega em casa, o que acontecia? Aí é BO, né? Aí dá BO. Coitada da minha mãe. Da dona Lourdinha, minha mãe é uma santa. Cara, ela já aguentou muita pressão. Mas era só você ou os outros seus irmãos também? Cara, meus irmãos, o Celso, o Antônio e o Francisco, estavam em grupo de jovens da igreja. Graças a Deus, né? Uhum. Tiveram as suas histórias, mas no momento que eles tiveram a fase da rebeldia ali, que é a fase ali dos 10 aos 15 anos, né? O pai estava presente, né? Sim. Então não tiveram... O pai não estava presente, então eu estava mais livre aí nesse momento. Aí, eu lembro uma vez que era muito comum as pessoas que eram os homossexuais, eles não tinham outra opção além da prostituição como travestis, né? E perto da minha casa, né, eles migravam para a periferia, e perto da minha casa moravam muitos ali, né, que eram da vizinhança, e eles faziam programa próximo à rodoviária. Então, aquela gurizada lá falava assim, vamos lá! E demos um azar uma vez de fazer um arrastão lá, e tinha duas que eram muito amigas da minha mãe. E, de repente, quando eu chego lá, tava o camburão lá, e a pessoa lá falando que eu tava no meio, enfim, aquele povo todo, minha mãe querendo me esganar, e eu também com muito medo, né, cara? Falei, agora lascou, né? Sobrou só pra mim. Ela só conheceu você. Só conheceu eu e tal, e roubaram minha bolsa, rasgaram meu vestido e tal. E, enfim, sumiu. Você tava lá em 30, 40 moleque, mas sumiu tudo. Ela me conheceu no meio. E aí, esse é um dos BOs, né? Que acabou acontecendo, né? No meio dessa infância aí. Glória a Deus. Gente, que história. E só está começando. Quero pedir mais uma vez para você curtindo, comentando, você que está ao vivo aí. Quantas pessoas tem ao vivo aí? Você sabe dizer? Estamos aqui 15 pessoas aí, muito mais. Vai convidando mais pessoas para poder assistir e escutar essa história. Deixe seu comentário aí, comenta aí. Deixe seu pedido de oração, é muito importante para que nós possamos saber de onde você nos assiste. Deixa a cidade, o bairro,
Se você conhece o Gilson, compartilha para mais pessoas poder acompanhar também, tá bom? Gilson, que história, assim, eu fico pensando, porque eu também, como eu disse para você, fui criado na periferia, mas o meu pai ainda era vivo, mas não morava em casa. Minha mãe já era do lar. Minha mãe sempre foi de casa, assim. Eu lembro de um período muito pequeno que ela trabalhou fora. Então eu tinha muito medo de saber o que minha mãe ia pensar de mim e depois, como do meu pai, porque ele é caminhoneiro, ia chegar e me falar alguma coisa. Então, por esse medo todo, eu ficava quieto. Não participava de nada. Eu conhecia tudo, sabia de tudo, mas ficava muito quieto. Não ia, não vou, ficar quieto. Então, eu fico pensando, eu não consigo imaginar como é que seria mais ou menos, né, de vamos chegar lá e fazer um arrastão e tal. É surreal. E isso é mais, não é só porque exaltar o mal, mas interessante que qualquer vida, qualquer pessoa pode ser transformada quando tem um encontro com Deus. E aí, como é que foi? Você passou por essa adolescência, sobreviveu a tudo isso? Sobrevivi aí, e assim, eu Quando acredito chegou a que... maturidade, assim, 18 anos, mais ou menos, que aí é diferente, né? Porque eu sei que as pessoas, quanto é menor, tudo bem, mas quando pega 18 anos, opa, qualquer coisinha já... Então, o que acontece, né? Por você ter uma base, você ter uma estrutura que mesmo você praticando o mal, mesmo você estando numa linhagem errada, talvez por influências, né? Uhum. Mas assim, mesmo por influência, você sabe que está errando, né? Você tem um certo arrependimento. E você tem um certo nível de consciência e fala, cara, isso tá errado, isso não tá legal, né? Porque você tem uma base. Então você tá errando, você tá ali no meio, mas você tem como você teve uma base, você fala, cara, não tá legal isso aqui. E lá em meados mais ou menos de 95, né? Eu comecei a... Porque a gente tem esse envolvimento todo, né? Eu comecei a me envolver com a música. Comecei a gostar de música, e aí foi na onde eu comecei a ouvir primeiro os funks do Rio de Janeiro, né? Naquele período, eram funks que eles tinham um viés de consciência, um viés de falar com a juventude de uma forma de conscientização. Então eu gostava daquele negocinho ali, a batida, a ideia que o cara falava, tal, uma rima cantada, eu achei legal. E eu comecei a me interessar por aquilo. E mais ou menos por 95, eu tive acesso ao hip hop, eu comecei a conhecer o hip hop, e aqui o hip hop foi, cara, foi tremendo pra mim. Foi um divisor de água na minha adolescência. Por quê? Pela primeira vez eu vi alguém falando com autoridade, entende? Algo que já tinha no meu pensamento e falando de uma forma real. E eu falei, cara, da hora que é isso aqui. E eu comecei a me envolver aquilo ali e me apaixonar pelo hip hop, né? Eu comecei a ouvir algumas músicas ali, eu falei, poxa, que da hora que é isso aqui. Eu comecei a perceber que aqueles caras falavam algumas coisas que eu já pensava. Eu falava, pô, que da hora, em cima de uma batida, e falavam com autoridade. Diferente do som do Rio de Janeiro, que é uma música mais alegre, né? Mais festiva, o som de São Paulo já era diferente. Era um som com autoridade. O rap, ele tinha uma ideia meio que de pregação, né? Ele tinha uma ideia, o rapper, ele, dentro da cultura hip hop, ele tem uma função de pregador. No entanto que o hip hop, ele funciona, né? Dentro da cultura, a paixão por ele, ela é meio que religiosa até. Você trabalha, você está dentro da cultura e é tratado como uma religião. Você tem vestes, você tem ritos, você tem maneira de se comportar, você tem linguajar, você tem uma certa doutrina que ela precisa ser respeitada. E eu falava, poxa vida, que massa, hein, cara? Chamou a atenção. Não, eu vi aquilo dali, né, o tempo era fita cassete, acabava de um lado, virava do outro. A fita quebrava, você emendava lá com esmalte, né? E pai, colocava de novo para tocar e incomodava a vizinhança.
Mas e aquilo começou a crescer. Começou a crescer. E interessante, né? Aquilo que eu falo de referência. Eu falei de referência lá no começo. O rapper, o MC, dentro do hip hop, ele vinha com uma fala tão firme que ele levava para quem ouve rap, quem é apreciador da cultura hip hop, sabe do que eu tô falando. Quando você ouve um rap de boa qualidade, você fala, cara, é como se você ouvir uma pregação do João Camilota, do Moisés Rocha. Aquilo fica impregnado. Uhum. Você guarda os jargão, né? Uhum. Então, até os jargões do Racionais era comum a gente usar na rua. E aquilo era muito da hora, porque você se sentia como se você fosse o cara. Porque passou a ser uma referência ali. Você falava, cara... E aquilo arrastou, né? No entanto que a galera de Dourados, a periferia de Dourados, junto aqui com essa cena que houve essa mudança para mim, dentro de Dourados também houve um reboliço grande aqui, de 95 foi até 2010, eu acredito aí, do hip hop em alta, né? Agora que está se resgatando, até tem um documentário que o pessoal está fazendo, né? Acabou de fazer um documentário sobre os 30 anos de hip hop, né? Mas aquilo arrastou a multidão. De 95, pelo menos até 2005, foi o auge. Porque era escola, Praça do Cinquentenário. A gente fez evento na Praça Cinquentenário que juntou quase 2.000 pessoas lá. Isso para ouvir grupo daqui, né? Até o Jorginho Zabraldi aqui, né? Acabei de reconhecer ele. Teve uma vez que, né, promoveu um evento com alguns grupos daqui de Dourados, de Campo Grande, né? E porque estava no auge naquele momento, né? Era uma proposta boa naquele momento. E você fazia parte ali mesmo? Até fazia seus raps? Como é que era? Sim, não, a gente tinha uma em 90, como é que fala? 99, né? 99, como é que fala na gíria do rap? Eu tinha, como que é? A gente tinha, grupo, né? Era grupo de rap. A gente falava grupo de rap. Juntavam uns MCs, umas batidas vinha de São Paulo. A letra tinha que encaixar na batida, né? Você não tinha muito direito de escolha, não. Mas né? assim, modéstia à parte, você era bom ou não era? Como é que era o negócio? Cara, não. Um meia boca, gente boa, entende? Porque o rapper, ele tem uma questão, como eu disse, né? Ele é uma questão bastante religiosa. Então não é a questão, o rapper ele tem uma questão aqui, o comportamento. Para você ser um MC, pelo menos agora não, mudou muito, que o rap de agora, né? A gente tem outras vertentes de rap, né? O rap ostentação, rap gangsta, que é outras vertentes. Mas na vertente raiz, que é aquela vertente de conscientização e de mobilização social por conta das guerras de gangue, das brigas que tinha ali, por conta disso, o rap ele tinha um intuito de pregação. Então o rapper não era qualquer um que cantava rap. Para você cantar rap, você tinha que ser... Primeiro, tinha que rimar, certo? A letra não podia ser letra copiada ou letra de outro MC. Dentro do rap não aceitava esse tipo de situação. Plágio, você cantar uma música de outro grupo, né? Era meio sistemático. Você tinha que mandar uma ideia nova. Isso, a ideia tinha que ser sua, uma experiência sua. Tipo repentista, é isso? Mais ou menos. Quase é tipo um repentista. Só que daí você fala de uma história. As tuas experiências, elas valiam muito. Por isso que eu comparo muito o rap com a pregação, né? A tua experiência de vida, ela fala mais do que os versos que você canta. Então, quando o MC, ele se disponibilizava a cantar, era passado um pente fino. Se era tipo, o cara era Zé Povinho, os caras falavam, isso é comédia. Não dava ideia, né? Então a gente, de certa forma, a gente tinha né? A nossa banda chamava Aliados MCs, né? Então a gente tinha um certo respeito em Dourados, né? A gente tinha até um certo viés que a gente transitava em todas as quebradas, né? A gente cantava, a gente era da Vila Índia e Canaã, mas a gente cantava no Parque das Nações, Água Boa, e a gente tinha uma conexão com toda essa galera, né? Então, isso ajudou bastante. E cantava assim por cantar, mas eu tinha alguma remuneração? Não,
Malemar, um tapinha nas costas, né? Então era Não, paixão pura era mesmo. paixão pura, não, né? Tinha um evento lá, tinha um microfone parado. E a gente via que tava demorando pra entrar a banda, a gente tava lá com... Tem como a gente cantar um som aí? Mas o que não, é um rap rapidinho, cara. Tá. E de repente encaixava a gente ali, você rimava e com pouca galera juntava pra cima do palco ali, e assim, Só pra poder matar minha curiosidade, pra gente sair dessa... Não vai ficar só rap, né? Mas você fala banda, tinha quantos membros ali? O que eles fazem cada um? Nós éramos em três MCs, uma back vocal e um DJ. O DJ, ele era responsável por soltar toda a parte instrumental ali, né? Uhum. E os MCs são os que rimam a back vocal, ela vai fazer a parte harmônica da... Não é Você cantava. muito fácil, não. Cantava. É do MC. Era MC. Tinha um nome o seu MC? Como é que era? Você só anexa o MC antes do teu vulgo ali, né? O meu apelido era Soneca. É Soneca, né? Hoje já não porque mudei mas era Soneca. Então ficou MC Soneca. Porque você gostava de dormir? Não, isso aí vem do futebol, mano. Isso é toda jogada lá que tinha... De outro podcast. Isso é do futebol. Do futebol, Tá bom. futebol eu era apaixonado, mas não dava, né? Então o Lalissa envolvido no rap e começou a melhorar um pouco. Começou a fazer menos coisas erradas, mas também conseguiu conhecer uma galera diferente. Como é que... Isso. Daí o que acontece? Dentro do hip hop, aqui dentro da cena do rap, você encontra uma galera, né? Alguns grupinhos, pequenos grupos que são referencial nos seus bairros ali, né? Nas periferias, que tenham o mesmo intuito que você. E são referência. E cada grupo desse puxa um bonde ali, puxa uma galera, né? Porque são referência. É boa referência? Boas referências, né? Boas referências. Geralmente, o rap das antigas aqui, ele tinha alguns critérios aqui que o pessoal não passava pano. Se você não tinha uma boa índole, o cara não dava moral, não tinha moral para cantar. Então, você tinha que cantar e ter boa índole, entende? Então, muitas pessoas mudaram a maneira de ser para poder estar cantando. E você foi um deles. Eu e vários outros caras aí. Tá. Começando a conversar. Já foi começando a melhorar, né? E abandonar, não dizer assim, criminoso, mas a vida de pequenos crimes e tal. Abandonar aquilo ali porque precisava ser referência. Precisava, cara. Precisava, porque você sente a necessidade, né? Você sente a necessidade. E fala assim, pô, Gilson, o podcast não é da Boquim ou é da Conexão Hip Hop, né? O que acontece? Na minha concepção, eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? E eu acredito que nada nessa vida ela é por acaso. Toda a tua história, a sua história, a minha história, ela não é por acaso, né? Eu acho que tudo que a gente viveu e vive, ele serve de experiência para que a gente possa subir degraus na vida, né? Sim. E a minha infância aí, eu tinha um problema muito grande porque eu era tímido, né? Então, a timidez era algo presente na minha vida. Uma gastrite, úlcera, coisa que lá, com 19 anos, eu fui internado na UTI porque estourou uma úlcera nervosa. 19 anos? 19 anos. Então, eu não tinha facilidade para conversar, para dialogar com as pessoas. Então, era tímido. E o hip hop, ele me incluiu. O hip hop, ele me permitiu. O rap, ele me permitiu que pudesse falar, né? Então, o que acontece? As pessoas silenciosas, geralmente, elas pensam muito. E eu pensava muito, penso muito ainda, né? Por isso que o pessoal até chapa. E quando eu vou pregar no grupo de oração, o pessoal chapa porque eu passo do horário. Mas, pô, ninguém entende que, tipo assim, eu não falei até os 20, mano. Depois dos 20 eu comecei a falar, agora eu não quero parar mais. Então, eu era uma pessoa muito silenciosa. E por ser silencioso, eu pensava muito. E toda vez, como eu pensava muito, a gente começava a rabiscar, a rascunhar letras, né? Que diziam alguma coisa a respeito daquilo que do tinha no seu cotidiano coração de vida, né?
De repente foram formando letras ali, até que a gente começou a cantar as letras, né? Entende? E a galera cantava junto Cantava. também? E quando você tá falando aquilo que você escreveu, começou a libertar, né? Começou a livrar. Então, de repente, ali, quando eu menos percebi, eu falei, cara, tô falando com uma multidão de gente, né? De repente, quando eu vi, a gente tava cantando, tipo, em evento pago já, evento, teve um evento Temporadas Populares, a gente abriu o show do GOG, né? Era um evento que era só da cidade, era um grupo escolhido, né? A gente foi abrir o show dos caras, e muito da hora, né? Então, e ali eu percebi, falei, poxa, aquilo que eu tinha já não tenho mais, né? E essa trajetória toda, ela me moldou para que eu pudesse, no momento que eu encontrar o evangelho, né? No momento que eu encontrar o evangelho, eu pudesse expressar, ao invés agora das letras de rap que me fizeram bem até aquele momento, e agora através das pregações, né? Das mensagens que Deus vai inspirando no coração, né? Que maravilha. Gente, que história. Muito interessante você conhecer a história de vida, porque faz com que a gente pense que a gente não pode desprezar a nossa história, né? Que nem você estava falando. E é por isso que esse podcast existe. Nasceu no coração do Carlos, porque o valor de uma história de uma pessoa, né? Da vida uma coisa da gente. que interessante. Quantas pessoas que já sentaram aqui e falaram que eram tímidas? Sim. Eu também era muito maioria, eu também sou, até hoje. E isso, existe um clique na vida da gente que a gente começa a desenvolver, né? Mas tem que ter esse. Se você não achar, você vai ficar sempre achando que você é tímido. Na verdade, você não é tímido. Você só precisa ser direcionado melhor. Se você, por acaso, aí é tímido ou tímida, escreve aí. Sou tímida, sou tímido, me acho tímido. Coloca aí nos comentários. Já é uma forma de você se expressar e também da gente conhecer melhor você que nos assiste. Geralmente eu costumo dizer que as pessoas tímidas, elas têm muito conteúdo interno a ser expressado, né? São pessoas que pensam demais e por pensar demais você está a todo momento elaborando algo para falar e como você está sempre elaborando, nunca está pronto. Então, às vezes, você não se sente preparado para falar naquele momento ali. Daí a timidez, ela acaba, né? Embora ela seja boa, ela te previne de alguns carões, né? Mas ela passa um certo momento, ela passa a ser patológica. No meu caso, ela chegou a ser patológica, que ela me adoeceu, né? E uma coisa que, às vezes, se senta e a pessoa fala. Não fala nada. E ela fala assim, nossa, que bom conversar com você. Você só ouviu, né? Mas é porque ela tinha para falar e não tinha com quem falar. Então falta pessoas para ouvir também. Falta. E é um dos trabalhos que o Gilson desenvolve hoje, é mais ouvir também, né, as pessoas. Hoje, né? Hoje, graças a Deus, assim, no histórico, todo esse histórico de vida moldou para chegar hoje. Mas você deixa alguém falar ou você só fala? Não, lá eu deixo. Lá eu deixo. E aqui também você tem vez de poder falar, deixe seu comentário, curte, compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso podcast. Lembrando aqui dos nossos parceiros, aqui já está na telinha, Gabriela Bissol, corretora de seguros, parceira aqui do podcast, que oferece seguros para tudo que você precisa. Se você quiser entrar em contato com ela, entra nos links aqui nas redes sociais, conversa com ela, porque ela tem um seguro especial para você. Também temos a Soda Cristal Água com Gás, aqui já está sendo servida aqui no nosso podcast, uma delícia, refrescante, água com gás que ajuda no sabor da mesa da sua família. E também temos o nosso encontro dos 30 anos da comunidade, começa no dia 9 de setembro, a partir das 19 horas, com o Rodrigão na chácara, e vai até
o encerramento na outra segunda-feira. São 8 dias de quebra de maldição. Vai marcando aí 8 dias de quebra de maldição com todo esse povo de Deus aí. Rodrigão, Ricardinho, Betão, Farias, Eudes, o nosso bispo diocesano estará celebrando lá no sábado a partir das 10 horas da manhã. Também temos o nosso Padre Jander, que vai estar no domingo, porque o retiro acontece o dia inteiro, no sábado o dia inteiro e no domingo o dia inteiro. E é retiro de quebra de maldição. Então vai marcando aí, porque é muito importante você estar com a gente lá. Não perca essa oportunidade de estar quebrando todas as maldições da sua vida e nascer de novo para Jesus. Uma nova história, uma nova vida te espera nos 30 anos da comunidade. Cada dia tem um tema. E cada dia tem um tema, isso é mesmo. O Carlos está lembrando aqui, por quê? Porque você não pode, se você pega na segunda, pega na terça, pega na quarta, se você não tem outra forma, tudo bem, mas se você puder fazer todos os dias, melhor ainda, porque cada dia vai ser trabalhado uma área, um tema específico para poder quebrar as maldições da nossa vida, que são muitas, graças a Deus. Todos nós precisamos de quebra de maldição, não é só porque a gente está na caminhada, não. Todos nós precisamos. Amém? E aí a gente vai entender o que é quebra de maldição, né? A gente acha assim que é um negócio que vai entrando dentro da vida da pessoa e vai arrancando, né? Sim. Vai tirando muitas coisas que você nem sabe que você tem, que se traz, carrega situações, tipo traumas, né? De você ser tímido, é um trauma. Sim. Então, vai garantindo aí, já tem à venda já os convites individuais para os dias, mas também tem um combo que você pode comprar para todos os dias, no valor de R$100, você compra e garante todos os dias lá nos 30 anos da comunidade Boquim. Então, Gilson, você diz aí que o rap começou a te levar para uma vida diferente e também diz que começou a melhorar ali a sua autoestima, né, a forma de você falar. E quando que entra a igreja? Quando que entra o evangelho? Quando que entra na sua vida? Como é que foi essa primeira experiência aí? Então, é a questão, né? O que acontece? No meio disso tudo aí, tava namorando, minha namorada engravidou, a gente foi morar junto, né? A gente foi morar junto. Quantos anos você tinha? Eu tinha 23 anos. 23 anos. Não era tão novinho, não. Já estava bem na hora mesmo. Já. Aí a gente começou... A gente foi morar junto, eu comecei a trabalhar para poder sustentar o barraco, né? Não estava acostumado com a... Porque você fazia aquele negócio só para você, né? Era o dinheiro. O cara solteiro, ele vive só para você. E de repente, bom... Eu fiquei solteiro até os 26, não sei como é que é. Cai no colo, né? Daí eu falei, beleza, foi levando e tal. Mas a vida, como você não está preparado para aquilo, você começa a sofrer os perrengues, né? Você começa a sofrer os perrengues e não sabe por que está acontecendo. E começa uma vida de bastante dificuldade, bastante escassez, né? E quando a vida começa a ficar muito difícil, a gente vai procurar a base, né? Vai procurar Deus. Mas nesse momento aí, como eu já estava morando junto, né? A gente tava morando junto com a Priscila, a Gabi já tinha nascido. Então, a Priscila, a família dela é toda de igreja evangélica, né? A mãe dela é batizada na igreja batista e tal. E então ela começou a buscar em cultos, tá? Vamos na igreja que a gente precisa orar porque o bicho tá pegando e tal. E naquilo dali, eu comecei também a acompanhar ela em alguns cultos na igreja e tal. E foi legal, foi uma experiência boa, outra fase da minha vida, e foi legal. Porque eu tive contato com outros cristãos de outras igrejas. Foi muito legal, conheci pessoas da hora, pessoas que são meus amigos até hoje. E assim, a gente tem um respeito muito grande, né? Sim. E eu via tudo, eu achava legal, mas faltava algo, né? Faltava algo para mim, assim, não ficava legal, porque você tem uma base, né? Sim. Queira ou não, por mais que você esteja fora, totalmente fora,
e falta uma base. Né? Eu costumo usar de exemplo, né? A macieira, né? Então, a macieira, um pé de maçã, lá na TV Sul América. Você passa lá, você vê aquela macieira, tá viva, desmilinguidinha, né? E no tempo da maçã, ela dá uma florzinha, uma maçãzinha murcha, fraquinha. Porque não é terra dela aqui, né? Aqui é terra de manga, de jabuticaba, de banana, né? Aqui é outra. A terra aqui não é para maçã. A terra aqui é para jabuticaba, é para manga, é para banana. Frutas né? tropicais. Frutas tropicais, é outro rolê, né? E ali, por mais que eu achava legal, me faltava algo. É massa, eles me respeitavam, um respeito tremendo ali. E a gente ali, e assim, a gente orando, Deus ouvia nossas orações. A gente começou a ter um contato ali legal com Deus. Mas aí, né, a gente tava lá e eu falava, poxa vida, né, cara? Tá faltando um negocinho aqui, né? Tá faltando alguma coisa aqui. Eu tava me sentindo aquele pé de maçã lá na... Não tava legal. Assim, não é por nada. Aí eu comecei a ouvir a questão da Igreja Nossa Senhora do Rosário. E tinha uma galera que tava indo pra lá. Olha. Aí, pá, eu falei, cara, aqui... Vou lá uma hora dessa. E eu sabia que tinha um busão que pegava todo mundo aí nos 4 cantos da cidade aí e tal, e levava pra lá, mas como eu trabalhava, chegava muito tarde, não dava tempo de pegar o busão, né? Aí eu falei, vou pegar a magrela, vou lá. Todo mundo falando, a cidade inteira comentando e tal. E eu fui lá na Capela Nossa Senhora do Rosário. Na hora que eu cheguei lá, eu vi 2 caras que eu já conhecia. Que era Valtinho, tava lá ministrando a oração, e o outro era o Hernande. Eu nem sei por onde anda, mas o Hernande fez uma pregação, e o Hernande era lá da vila, o Hernande era do nosso bairro, andava com a gente, os irmãos dele. De lá. Só que o Walter já era mais envolvido com a igreja, né? O Walter tinha mais envolvimento com a igreja, e embora ele teve um momento dele com gangue também, né? Mas assim, e o Walter andava mais com a turma do meu irmão, né? E o Hernande, eu conheci ele dali, a gente andava junto ali, caçava passarinho junto. E eu vi os caras lá pregando, cara. O Hernande pregando com aquela autoridade. Cara. E ele falando, porque Jesus vai mudar a sua vida. E eu falei, cara do céu, é isso aqui que eu queria, é esse o lugar. E eu me senti tocado, cara. Falei, comecei, assim, não consegui, né, bem vagarosamente, mas eu comecei uma vez no mês. Na hora que o chicote estralava, eu ia lá de novo, né? Na hora que o bicho tava pegando, a gente ia se aproximando mais, né? Aí chega um certo momento, cara, que eu fui, já tinha mudado, já passavam alguns anos, mudou a comunidade pra cá, já passou arquibancada. Era lá na capela, né, onde que é a igreja agora, e mudou pra arquibancada. Eu falei, eu vou lá. E eu tava tribulado aquele dia. Eu tava mais do que todos. Aquele dia eu tava pra chutar o balde mesmo. Porque aquela vidinha, né? Você tem algumas coisas que elas atrapalham a vida de nós brasileiros, principalmente, né? As pessoas mais carentes. A gente começa a pegar essas referências bobas que vem de jogador de futebol, que vem de artista, sabe? Aquela questão de eu sou trabalhador, eu tenho que tomar minha cerveja, eu tenho que isso. E eu comecei com essa vibe aí, né? A gente já tinha parado com o hip hop ali, já tinha estacionado o grupo ali e tava já Só que daí o que acontecia? Saía do serviço, tinha que tomar uma. Saía do serviço, tinha que tomar uma. Saía do serviço, tinha que tomar uma. E como sabia que por ter tomado uma, a mulher estava brava em casa, aí tomava 2. Então chegava 9, 10 horas em casa. E chegava doido, já
pensando assim, tomara que quando eu chegar em casa, ela tenha colocado as roupas pra fora. Porque daí não foi eu que saí do barraco, né? Ela mandou embora, já era. Não quer, né? Você queria sair mesmo, então já. Meu Deus. E chegava lá, a mulher não colocou as coisas pra fora e a mulher pensando, esse cara devia pegar as coisas dele e vazar, né? E começa a virar aquele atrito. É a real, né? Não tem como. Que mulher que vai ficar feliz com um camarada que chega em casa 9, 10 horas porque tava no bar tomando cerveja. E tá precisando de mistura, tá precisando de material de limpeza, tá precisando de dinheiro para pagar as contas, e o cara tomando a cerveja porque é direito dele tomar uma cerveja. Tem vergonha isso, cara. Tem muitos assim. Né? Aí eu tava nessa vibe, porque você começa a parada de viver em comunidade, ela tem muito disso aqui, né? Você precisa estar em comunidade. Se você não estiver em comunidade, você vai se inserir em outras comunidades, mesmo que você não saiba. Uhum. Você precisa de um ciclo ali. Aí, com pouco, você tá passando no boteco lá para tomar happy hour, né? O pessoal da classe média é o happy hour. E o pessoal da quebrada é tomar uma no boteco, né? Aí passa lá, pendura uma aí, outra pro fulano, e vai. E nisso aí, o casamento já tava daquele jeito, né? A gente tava amaziado, mas, né? E fala assim, não, larga a mão, já tava o bicho pegando, cara. E daí, mais os problemas financeiros, ausência de dinheiro, que você já não ganha muito. Daí torna uma parte com cervejada, aí que não dá mesmo. Aí eu falei, preciso falar com Deus, eu preciso de Deus urgentemente. Falar com Deus urgentemente. E teve uma situação lá, eu fui pé da vida para a igreja. Falei, vou lá, preciso. Eu cheguei lá, falei, se Deus falar comigo hoje. E no dia da pregação foi o Calado que pregou. Olha. Né? O Calado que hoje trabalha com a gente lá no consultório. E o Calado tava dizendo que o filho dele, se eu não me engano, naquele dia, o filho dele estava nascendo. É o Daniel, né? E ele dando testemunho, e aquela pregação que o Calado fez naquele dia, eu falei, cara, Deus está falando comigo. E naquele dia ele pediu para tocar uma música. Naquele momento que tocou a música, era aquela Faz Chover, né? Faz chover, abra as comportas do céu, vai chover. Eu falei, que música louca, cara! Nunca uma música tinha mexido comigo daquele jeito. Eu falei, nossa, que doido. E aquele, vai chover. E aquelas arquibancadas tremendas, e aquela, vai chover. Né? Aquilo apavorava, né? Aquelas arquibancadas chacoalhava. Parecia o Bomboneira de Boca Júnior e Flamengo. Aquilo era louco. E o pessoal cantando e orando. E naquele momento que nós estávamos orando ali, a gente estava orando, eu com a mão levantada para o céu assim, uma mulher estava do meu lado assim, enquanto vocês ministravam lá, e falou assim, levanta sua mão para o céu e ora. E eu levantei, e a gente vai orando, agradecendo e pedindo ao mesmo tempo, e chorando. E a mulher pegou e, de repente, ela pegou nas minhas mãos e ela falou assim, eu falei, o que foi, moça? Ela falou assim, tava saindo fogo da tua mão. Ela falou assim, eu vi você saindo fogo da tua mão na hora que você tava com as mãos levantadas. Eu falei, é doida? Essa mulher tá maluca, doida. Eu falei, sai fora, doido. Ela falou, te juro, eu vi, tava uma labareda de fogo na tua mão. Eu falei, é doida, essa tia tá chapada. Falei, mas vai saber, né? Vai saber de qual é, né? E eu fui embora. E aquela música batendo, faz chover. Eu cheguei atrás do cemitério ali, mano, tinha uma nuvem perdida. Eu saí da céu azul, aí você não vai botar uma fé, ó. Céu azul na Nossa Senhora do Rosário, céu azul do Isidro Pedroso pra lá e uma bendita de uma nuvem bem ali, no Isidro Pedroso, no finalzinho ali. Eu cruzei atrás do cemitério ali, pau, toró de chuva. E eu falei, tá pega, moço. Na hora que eu cheguei na W5,
o céu limpo. Eu falei, tá tirando, é doido. Eu falei, tá de brincadeira comigo isso aqui, E né? é pertinho ali, um pedacinho, uns 3 quadros. Eu ali. falei, não. Eu cheguei em casa encharcado, minha esposa falou, oxê, o que aconteceu com você? Eu falei, você bota uma fé que chuva? Eu falei, não, onde? Eu falei, lá perto da igreja. Ela falou, é doida. E ficou aquele mistério na cabeça. Eu falei, doido isso aqui, né? E eu comecei a... Aquele dia eu rezei pra dormir. Oh. Aquele dia eu rezei pra dormir. E eu comecei a perceber umas coisas diferentes. Eu falei pra minha esposa, tinha acontecido, e ela falou assim, então, às vezes é Deus querendo ter um particular com você, né? Aí eu falei, às vezes é. Beleza. E eu continuei lá, tal, falei, vou mudar de lugar, se aquela tia me enquadra aqui, né? Fui pro outro lado da arquibancada. Aí, nesse período, eu comecei a ter uma vida, porque as pregações, assim como o rap lá atrás, ele... o rapper, ele tinha aquela autoridade de te dar umas orientações e você começa a querer seguir no pé da risca as orientações. A pregação, quando ela vem com autoridade, ela também te dá esse direcionamento. O pregador que ele vem com autoridade, ele te dá direcionamento e aquela pessoa que entra dentro dessa pregação, ela fala, mano, eu quero entrar nessa parada, eu quero ser desse jeito. Isso. E eu comecei a ter uns direcionamentos lá. Eu falei, não, eu vou parar de beber. Eu comecei a parar de beber, né? Eu falei, vou parar de beber. E falei, se não, vou dando, né? A gente vai, quando você tá com medo de tomar um baço, você fala, eu tô dando um tempo aí, né? Tô dando um tempo aí. Tá bebendo? Não, tô dando um tempo. E eu falei, não, vou preciso me orientar. Comecei a cortar um monte de porcaria que tinha na vida, sabe? E comecei a ter uma vida um pouco mais de oração. Comecei a orar a Deus de manhã, comecei a orar a Deus à noite. E aquilo começou a me gerar um despertar, sabe? Começou a gerar um despertar. E eu consegui essa música, Vai Chover. Conseguiu a música? Consegui. Aí eu gravei, eu tinha comprado um aparelho de MD, uns disquetezinhos. Ele entrou e saiu entre o CD e os outros aí, e quase ninguém conhece. É um disquetezinho. Assim, Aí eu colocava ele programado para acordar cedo. E teve um dia que eu não sei se eu errei o dígito, mas 3 horas da manhã, e eu colocava para acordar com essa música. Aí 3 horas da manhã, eu não sei o que aconteceu, se eu programei errado, ou se foi aquilo. Na minha cabeça foi Deus falando comigo. 3 horas da manhã, de repente eu acordo lá, vai chover. Você falou, eita. Vai chover, abra as comportas do céu. E eu acordei, cara, e pela primeira vez eu acordei para orar de madrugada. E naquele dia eu orei, eu fui lá, baixei o som, né? E eu comecei a orar. Eu comecei a falar com Deus, que na minha cabeça era Deus falando comigo naquele momento. Porque aquela música ficou impregnada, a música bateu forte mesmo. Aí eu cheguei... de uma música. E eu cheguei, fiquei orando e tal, e depois já fiz um chimarrão para tomar, e eu fiquei empolgado. Aquele dia foi diferente. Aquele dia foi diferente. E eu fui pro trabalho, uma injeção de ânimo poderosa mesmo, um negócio diferenciado. Aí fui pro trabalho bombando, voltei e tal. E isso aí foi na segunda-feira. E eu fui pra igreja. Falei, vou lá na Boquinha. Falei, vai lá na Senhora do Rosário. Parti. Sentei do outro lado de lá. Tô lá, naquele fervor. Aproveitei que tava no gás e orando e orando. E aquele tava da hora. Tava sentindo o poder do Espírito Santo de uma forma assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? E eu levantei as mãos pro céu e comecei a orar, e chorava. E de repente veio uma outra mulher e ela pegou na minha mão e falou, moço. Eu falei, o que? Ela falou assim, eu vi... Nossa, tremendo. Ela falou assim, eu vi você com um microfone na mão pregando para uma multidão. Falou, você prega? Eu falei, não, prego. Ela falou assim, então se prepara.
Porque Deus tem um ministério para a tua vida. Aleluia. Você é louco. Glória a Deus. Você tá entendendo? Diga glória a Deus. Coloca aí no comentário. Aquele Glória a Deus. dia foi show de bola demais. Entende? E assim, aquele dia ela falou assim, se prepara. Se prepara porque Deus vai te colocar o microfone na mão e você vai pregar para a multidão. Eu falei, cara. Eu falei, não tem habilidade, né, que esses caras aí têm, né? E eu olhava lá, eu sempre admirava, sempre fui admirado, talvez por ser tímido, eu sempre fui admirador de, né, assim como dos caras do rap, de cara que tinha uma eloquência, eu sempre fui admirador de pregadores que tinham uma eloquência legal. Então, o Alcemir, né, o Ronaldo era, comecei a ver pregações do Ronaldo, falei, da hora que esses caras pregando. E de repente fui para casa, né, que a profecia é lançada e, né, vai germinar, né? Sim. Uma hora dessa vai germinar. Aí tá. Aconteceu uma série de coisas, fizemos um propósito, eu com minha esposa fizemos um propósito. E daí, eu já estava morando ali na Vila Bela e eu fui na missa. Eu fui na missa e Deus estava cobrando, sabe? Porque você começa a buscar santidade e Deus começa a cobrar. Fala, mano, eu quero que você vá mais para fundo, né? E você tem que se habilitar, né? Você tem que se habilitar. Assim como dentro de uma empresa, para você poder subir de cargo, você tem que terminar o ensino fundamental, médio, às vezes tem que fazer uma faculdade para você. E chegou um momento que começou a me cobrar e eu falei para minha esposa, falei, ó, me incomodando, a gente tá amaziado, a gente precisava casar, né, cara? Colocar o nosso casamento na presença de Deus. E minha esposa falou assim, eu vou fazer um propósito. Eu vou casar no momento que Deus vai dar a nossa casa. E eu tô sentindo que Deus vai dar a nossa casa logo, logo. Eu falei, glória a Deus. E eu fui na missa, lá na Capela Cristo Redentor. No momento que eu tô indo lá, fui lá, daí falou assim, ó, vai ter um curso de legitimação de casamento, tal, de pessoas que já moram juntos, que têm uma vida, mas não receberam sacramento. Eu falei, cara, é essa parada aí. Eu fui lá, procurei lá, peguei tal, as informações. Falei pra minha esposa, ela falou, não, então dá os nomes lá. Vamos pra cima. E fomos, né? E no momento que a gente foi, a gente fez olha pra você ver, né, cara? No mesmo momento que Deus tocou no meu coração o desejo de santidade, tocou no coração da minha esposa, e ali, em comum acordo, nós fizemos um acordo ali para que Deus pudesse abençoar a nossa vida. A gente fez um propósito. A gente não fez promessa, a gente fez propósito, né? Isso. Promessa é diferente. É diferente. A promessa fala assim, na hora que o Senhor me der, eu faço. O propósito não. O propósito fala assim, Senhor, eu vou fazer isso aqui, e se o Senhor achar bom, no momento que o Senhor puder, o Senhor nos abençoa. A gente fez um propósito ali que durante o período do curso que a gente estava fazendo de legitimação, a gente ia ficar em castidade até a consumação do casamento. Maravilha. E a gente ficou ali durante 3 meses, né? 3 meses a gente consagrou em oração, né? Eu me lembrei de Sara e Tobias, né? Sim. Que fizeram um propósito com Deus, e naquele momento ali a gente fez aquele propósito com Deus, e as coisas foram acontecendo. A gente morava numa casa de favor nesse momento aí, né, nesse período. A gente morava aí, de repente, eu queria pagar um aluguel de 200. Falei, poxa, eu precisava pagar um aluguel de 200, né? Eu preciso primeiro ganhar 200 a mais e eu preciso ter uma casa de 200 para alugar. 2 coisas que eu estava pedindo para Deus nas orações, quando eu ia lá no grupo de oração. E, de repente, a gente, dentro desse propósito, quando eu vi Deus agindo, cara. Aí a gente, um amigo ligou, falou assim, ô Gilson, quer comprar minha casa? E eu falei, não, mano, não tem dinheiro, não. Não, financia um carro. Eu falei, que jeito, mano, meu nome é mais sujo que tudo. Desde os 18 anos e uma semana, meu nome tá sujo. E ele falou, cara do céu, eu queria vender ela pra você, velho. E eu falei, então, mas eu não tenho não. Ele falou assim, vou fazer uma proposta pra você. Eu tinha pedido em oração. Em oração. Eu sempre digo, quando eu prego, eu digo assim, cara,
pede para Deus aquilo que você quer. E eu pedi para Deus R$ 200 a mais de salário. Eu pedi para Deus uma casa de R$ 200 para me alugar. Eu estava ganhando R$ 200 a mais, já que eu comecei a arrumar um serviço de garçom. Eu estava trabalhando à noite, né? De dia e à noite, eu estava ganhando 200 a mais. Falei, a grana já tá entrando. O cara falou assim, ó, eu vendo a minha casa para você por R$ 200 por mês, você me paga. E eu falei, hã? Mas como assim? Ele falou, eu não tô pedindo X na casa? Eu falei, então, me paga 200 e 200, na hora que der o montante já era, a casa é sua. Aí demorou. Entende? Então daí a gente comprou a casa, tá? A gente mudou pra casa, casinha simples, né? Uma casinha simples, mas uma casa, né? Um telhado com 4 paredes, enfim. Um terreno. E aquilo ali, pra colocar a galerinha pra dentro. E nisso aí, a gente finalizou o curso, mudou pra casa, finalizou o curso, né? Finalizou o curso. Aí veio a questão do casamento, né? Da festa. E como é festa de legitimação, nós éramos o casal mais jovem de lá, né? Eu tava no momento ali, a Gabriele tinha 4 anos. A Gabriele tinha 4 anos, então eu acredito que eu tava com uns 26 por aí. 6 para 27 anos, 27 anos. E aí o que acontece? Nesse momento ali, a gente chegou em casa, a Priscila falou assim, organizou a festa, o pessoal organizou a festa, só que era uma festa para todo mundo junto, né? E com roupa social, né? Porque todo mundo já casado, né? Aí a Priscila falou assim, amor, a minha vontade, o meu desejo era casar de noiva. Eu não queria casar com uma roupa qualquer, não. E casar de noiva. Ela falou que queria casar de noiva. Eu falei, mas e agora? Como ela vai casar de noiva? Aí a gente foi pro último encontro, né? O último encontro, que a gente tem uma... Formação. Tem uma da formação, daí tem um comes e bebes lá. Aí no meio disso aí, chega uma moça lá, e ela fala assim, olha, é aqui que tá tendo um encontro de noivos? Então, eu sou representante aqui de uma loja de artigos para noivos, fiquei sabendo do encontro aqui, e eu vou sortear aqui um vestido, o terno e a roupa da madrinha para um casal aqui. De repente, ela puxa o nome Priscila, a minha esposa. Eita Deus. Aí, cara, veio. Eu falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? Voltamos para casa. Ganhamos. Aí a gente veio comentando, e agora como vai fazer? De noivo, mas nós não tem dinheiro para fazer festa, não tinha dinheiro para fazer um puxeiro, mano. Nada. Não tinha dinheiro para fazer um puxeiro. Mas graças a Deus... sogro e a sogra? Não, tudo gente pobre, né? Tudo simples mesmo. Difícil. Mas aí, olha só. Quando Deus opera, mano, ninguém pode impedir. Aleluia. O pessoal, às vezes, fala assim, Gil, você tem que pegar mais... Cada pregador, Deus dá um ministério para ele. E o meu ministério, ele é muito de providência, sabe? O ministério que Deus deu na minha vida é um ministério muito de providência. Então, Deus trabalhou muito com providência e misericórdia na minha vida, né? Então, por isso que, às vezes, a minha pregação, ela sempre é direcionada a isso, né? A providência e misericórdia, porque eu procuro pregar aquilo que vivo e aquilo que eu recebi de Deus. E naquele momento ali, a gente voltou para casa e falou, e agora? Não vai fazer, não, dinheiro para fazer um puxeiro. Só que, graças a Deus, quando você está na presença de Deus, né, você se cerca de bons amigos. E quando eu cheguei em casa, o amigo foi lá tomar um tereré lá, o amigo tem uma lojinha no centro e tal, ele falou assim, então, rapaz, vocês vão casar, então vamos fazer festa. Eu falei, não vai dar, tem dinheiro para fazer um puxeiro. Ele falou, não, sem festa vocês não vão ficar, não, sem chance. A gente tá torcendo mais por vocês, vocês imaginam. Ele falou assim, não, ele arrancou o talão de cheque no momento ali, ele falou assim, ó, eu vou dar aqui 2 salários para vocês aqui, para comprar já algumas coisas, se precisar de alguma coisa mais, você já me fala. E já pôs na roda, já assinou o cheque, falou, ó, isso aqui você já compra, a gente faz aqui nem que seja uma festa no quintal aqui. A gente vai fazer, não vai ficar sem festa o casamento de vocês. E já foi. Nisso chegou mais um familiar e ele falou, e a gente já vai contando, ele falou, não,
o refrigerante é por minha conta. Nisso chegou o meu sogro lá e falou, não, eu tenho um novilho lá com o meu patrão, aquele novilho que eu tava engordando lá para pegar o ano que vem, e ele eu vou dar pro churrasco. Então o churrasco já tá ganho. Aí eu cheguei na casa da minha mãe, falando com o pessoal, falou, não, o salão eu dou. O outro falou assim, não, fica tranquilo que a decoração eu dou. O outro chegou, tem um amigo meu que era o Wilson, que era do tempo do rap lá ainda. O Wilson, inclusive até casou agora há pouco. Muito feliz, né? Um abraço para você, Wilson. Te amo, meu querido. Ele falou assim, não, a sonorização eu dou, o som do teu evento já tá garantido. E eu falei, caraca, tudo no jeito, nós sem um centavo furado. E de repente a gente fez uma festa lá, cara, da hora. Parecia festa de filho de rico, mano. Você não tá ligado. O negócio foi muito da hora. Uma festona assim que gastaria hoje um bom dinheiro para fazer uma festa daquela. Ele tinha 250 pessoas na nossa festa. Olha, bastante gente, hein? E, sabe, churrasco e tal. Foi uma festa muito, muito bonita mesmo. Aí acabou a festa. Aí a gente falou, poxa vida, não tiramos uma foto. Porque no tempo não tinha celular, né? Quem era os pá da hora era quem tinha que comprar casa e a Chica, né? Digitalzinha. E, cara, não tiramos uma foto, né, cara? Faltou a gente ter um pouco mais de ousadia e profetizar que um fotógrafo, né? E faltou, minha esposa, então, vai ficar só na recordação. Na outra semana veio meu irmão lá de Ponta Porã. Ele falou, então, eu tinha comprado uma máquina digital, não quis falar para vocês, era surpresa. Aí eu tirei várias fotos do evento lá e fiz um álbum de fotos para vocês aí. Aí, aquilo fechou. Fechou com chave de ouro. Entende? Aquilo fechou, cara. Aí, sabe, foi maravilhoso, né? E a gente estando lá em casa, voltando lá para uma profecia, para aquilo que vai acontecer, né? A profecia, aí você busca a intimidade. Olha só, Deus manda alguém, um profeta, alguém falar. E alguém vai lá no meio da multidão. E às vezes o pessoal acha que profeta é quem tá só com o microfone. Não. As duas vezes quem profetizou era quem tava lá no meio da multidão. Sim. E a profecia, ela vai gerar desejo de mudança. Ela já vai gerar um desejo. E eu quis mudar, eu comecei a ter esse desejo de mudança, essa busca. E teve um dia que eu tava lá, a gente já casado, já na minha casa. E eu tava lá na frente de casa. Eu olhando pra frente, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra Deus. Eu falei assim, cara, eu falei, eu pensando na minha cabeça, eu vou lá na igreja, eu vou me apresentar, pra mim, nem que seja pra mim ficar lá na frente, recebendo as pessoas, dando a paz de Jesus e recebendo a galera lá que, né, eu já não sou mais tímido, agora eu já tenho a moral de conversar com as pessoas, vai ser um boi pra mim isso aqui. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar do jeito que tá. E de repente, aparece um amigo meu lá, o Wesley, né? Esposo da Valdenice, né? Tava também recém-convertido, apareceu lá em casa, doido. Falou, cara, eu vim aqui agora, eu tava em adoração lá, eu tava lá na toca, em adoração, e eu pedi para Deus para poder me mostrar algo para mim poder fazer, e Deus me mostrou montando um grupo de jovem. Deus me mostrou mostrando um grupo de jovem, e eu falei para Deus naquele momento que eu não tinha capacidade de falar. E eu pedi para ele me mostrar. E Deus me mostrou você. Isso era 10h30 da noite. Falei, você é doido? E ele falou assim, não, se vira. Se vira. Eu falei, então, Deus tá... Ele falou, não, se Deus tocou no seu coração, então é você mesmo. Nós vamos começar sábado. E começamos ali um grupo de jovem na comunidade São Vicente de Palote, né? E esse grupo de jovem, de repente, a gente estava com cerca de 150 jovens lá. Nossa. Foi Porque... um movimento mesmo. Não, a gente estava fazendo e começou com 8, 10, 20, 30, de repente estava 150. De repente os pais dos jovens, que eram do grupo de oração, estavam vindo no grupo de jovem para ver o que estava acontecendo e por ali ficava e o fogo estava descendo. E nisso chegou o grupo de oração, era separado, né? O Mauro chegou numa véspera de Natal, dia 24. Aí ele falou assim, ó,
Gilcinho, tô sabendo aí que você tá fogo puro e terça-feira agora, como não tinha ninguém para pregar na terça-feira, que era véspera de Natal, né? Como quase sempre ele faz. Aí ele falou assim, ó, terça-feira é você no grupo de oração. Eu falei, você é doido? Ele falou, é. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, meu Deus do céu, e aquela batedeira no coração. Porque era muita responsa, porque pregar para jovem, para mim tava numa boa, né? Eu não tava acostumado a pregar para adulto. Aí ele me deu a oportunidade, eu fui lá e passei a semana inteira e me cuidei, cancelei a cerveja do final do ano, tudo. Falei, não, sem chance. Para poder me consagrei, fiz jejum para poder ir pregar e foi a primeira vez que eu preguei num grupo de oração. E de lá para cá, assim, graças a Deus, Deus tem me honrado. Nunca mais parou. E nunca mais parou. Teve um momento assim, se eu não me engano, foi em 2012. Eu cheguei a pregar 31 pregação num mês. Isso trabalhando, pegava uma folga, ia lá, trocava o fardamento, ia lá, pregava e voltava pro trampo de novo e assim ia. Porque daí, aonde me chamava, eu ia. Nesse meio, até fui convidado, para você ver, né, as pontes que a gente faz, por isso que eu digo que assim, às vezes a gente todo o trajeto que você faz, ele nunca é em vão, né? Nesse trajeto todo aí eu tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas evangélicas, né? O finado pastor Edmar, que era meu vizinho, né, da igreja Deus é Verdade, ele, no aniversário dele de 85 anos, ele me convidou para levar a palavra dele no dia do aniversário dele na casa dele, né? Junto com todo o clero, né, da igreja dele ali. E eu me lembro, foi muito, muito legal, porque ele disse assim, a palavra hoje quem vai levar vai ser meu vizinho, que é um irmão para mim. Ele é o católico mais crente que eu conheço. E eu quero que ele leve, eu chamei ele para levar a palavra hoje pra gente. Eu fiz uma pregação e foi memorável, sabe? Foi maravilhoso ali, aquele dia ali, até queriam comprar meu passe ali. Mas falei, agradeço, respeito muito, mas não... Que maravilha. Eu tenho onde ter moradia já. Gente, que história, nossa, emocionante, né? Emocionante ver a ação de Deus, emocionante ver a mão de Deus agindo e protegendo e cuidando e provendo. Deus é um Deus provedor, é aquele que cuida dos seus, como ele diz na palavra dele, né? Ele cuida dos seus, ele protege, ele provê aquilo que é necessário. E nós vivemos, no justo vive pela fé, a palavra vai dizer. Precisamos viver pela fé, né? Que Deus vai providenciar tudo o que é necessário. Como tem providenciado nesses 30 anos da comunidade, tudo aquilo que a comunidade construiu, o Carlos mesmo diz esse tempo, não foi dado por alguém que chegou lá e falou, quero pagar tudo, quero dar um dinheirão. Não, nunca é assim. É sempre com um pouquinho na oferta, as pessoas que contribuem, as pessoas que querem ajudar a comunidade. Então, por isso que eu esqueci, a produção vai me pegar aqui depois, mas eu esqueci de falar que tem um QR Code aqui do lado, que vocês podem doar, fazer doações. Essa doação é muito importante para que a gente possa melhorar nosso equipamento, tudo aqui, para poder levar melhor qualidade de áudio, imagem para vocês poderem interagir mais, acompanhar melhor. Tudo isso é vontade nossa, porque a gente quer que você sinta o máximo possível do que a gente sente quando a gente está aqui no podcast, que é uma delícia. Lembrando dos nossos parceiros aqui do podcast, você pode também se tornar um parceiro, entre em contato com a gente, vem ser parceiro desse podcast para que a gente possa juntos evangelizar mais pessoas. Primeiramente aqui, Soda Cristal, água com gás, uma delícia que serve aqui o nosso podcast, água refrescante que faz a diferença na mesa da sua família. Entre em contato aqui nos links abaixo e fala com eles, compra esses produtos que são maravilhosos. Também tem a Gabriela Vissol, corretora de seguros, parceira aqui do podcast. Fala com ela que ela vai te orientar certinho em tudo aquilo que você precisa sobre seguros. 30 anos da comunidade Boquim, vai se preparando a partir do dia 9 de setembro. Vai ser
8 dias de quebra de maldição. Cada dia tem o seu tema, cada dia oração específica. Você vai receber também lá no retiro, nesses 8 dias, uma folha com todos a árvore genealógica sua lá, e você pode ir colocando os seus parentes, antepassados, todas as maldições, todos os pedidos de oração, porque durante todos os 8 dias vão ser recolhidos esses papéis, e também você vai ser queimado no último dia lá na Capela Nossa Senhora do Rosário. O Carlos está me passando aqui, ó, quero passar para você anotar direitinho. No primeiro dia, o Rodrigo da Banda Louvor e Glória, lá na Capela Nossa Senhora do Rosário, vai estar rezando pela renovação das promessas batismais. É muito importante esse tema para que você possa já iniciar esse retiro maravilhoso. No segundo dia, o Rodrigão vai estar na chácara e vai estar rezando pela área espiritual e comportamental. Então, você vai estar lá rezando especificamente por isso, por esse momento, nesse dia. Já no terceiro dia, o Eudes vem na quarta-feira lá na chácara e reza pela área espiritual, no quarto dia, área de bens materiais e financeiro. O Eudes reza também já nesse dia específico, a área de bens materiais e financeiros. No quinto dia, o Ricardinho, na sexta-feira, reza pela área na sexualidade e afetividade, que é muito importante. Muitas pessoas precisam quebrar maldições nessa área. Nós todos precisamos. No sexto dia, no retiro, já começa no sábado, a partir das 8 horas da manhã, vai se tratar de toda a área emocional. E tem muita coisa. O nosso amigo Gilson aqui hoje sabe muito bem que existem muitas áreas na área emocional que você precisa ser tratada para poder quebrar maldições de tudo isso. No sétimo dia, o retiro já vai falar sobre as promessas de bênçãos. Muitas vezes a gente não conhece as promessas, como o Gilson falava aqui, não conhece as promessas que Deus tem para nós. O Farias mesmo levanta sempre a Bíblia e diz, aqui tem 10.000 promessas para a sua vida, e a gente desconhece essas promessas. Vai estar sendo falado no retiro sobre isso. E no encerramento, na segunda-feira, vai ser uma oração por cura das gerações e a queima de todos esses pedidos de oração da árvore genealógica que você marcou lá, vai ser queimado lá num momento de oração muito forte, porque na sequência da semana existe a consequência, que é a libertação e a cura de todas essas maldições. Então você não pode ficar fora dessa. Vem participar com a gente, programa. Você que é de outra cidade, arruma a sua caravana, arruma o ônibus, a van e vem participar com a gente, porque vai ser maravilhoso. Eu diria assim, Fábio, queria uma semana de férias. Isso. Pede pro seu patrão. Tem a semana do saco cheio? Tem. Tem a semana da bênção. A semana da bênção. A semana da bênção. Pô, quando a gente quer, a gente faz. Né? Isso mesmo. Eu acho que vale a pena, porque é muita bênção. É muita bênção. Uma coisa que eu aprendi com o Gilson, que eu achei assim fantástico. Ele falando sobre a graça e a bênção. A graça é algo que você vai pedindo e de vez em quando você recebe uma graça. Né? Deus derrama uma graça. A bênção são promessas. Bênçãos, elas te alcançam. Deuteronômio 28 diz, se você praticar cuidadosamente tudo aqui, quer dizer, se você exercer os 10 mandamentos, as bênçãos te alcançarão, elas vão atrás de você. Olha que maravilha. É fantástico. Eu acho que aquela pregação lá para mim foi assim, eu acho que divisor de água, como diz, né? Então tem aqui também, né? As bênçãos, sim, promessas e as bênçãos. Tudo isso a gente precisa aprender, né? Você entendendo e sabendo, você não sofre tanto. Exatamente. Tem muita gente sofrendo por não desconhecer que existe um Deus que quer abençoar a nossa vida, que quer fazer presente, que quer curar as nossas feridas. As pessoas não conhecem. E esse Fantástico. momento, por isso que a comunidade, quando pensou assim, vamos fazer 30 anos, vamos fazer uma grande festa, vamos matar aí umas 5 novilhas do rebanho do Carlos, vamos fazer um churrascão, né?
Não. A gente pensou o quê? Vamos fazer uma grande novena de oração para libertar o O que, povo. que as pessoas pra precisam levantar. mais, Fábio, Gilson? O que as pessoas precisam mais? É comida? Não. Não. Você não precisa de comida. Cara, Você tem- precisa de Deus. As pessoas precisam... Pra você ter uma ideia, eu acredito que assim, essa questão, às vezes as pessoas vão. Às vezes a pessoa vai na igreja acha que tá fazendo favor pra Deus. Isso. Cara, dia de exposição aí, você pega na Expo Agro, tem gente que não falta dos 10 dias, as pessoas vão em todos. Tem gente, né, vende, no entanto, que vende os vouchers completos lá, né? Uhum. Combo completo, pra você pegar. A pessoa vai todos os dias. Aí quando se fala de ir na igreja, né? A pessoa parece que ela vai meio que obrigatória. Já fui hoje. Não. Cara, é gratidão, né? Se tem uma coisa que move a mão de Deus, que direciona, que é gratidão, né? Uhum. Você ir porque você está grato, Sim. né? Porque às vezes a gente vai lá, o cara vai na insistência ali, até alcançar uma dádiva, né? Daí, de repente, Deus abençoa, a pessoa desaparece ali. A gratidão é o melhor de tudo, né? Esse relacionamento. E às vezes, se a gente não propõe esse relacionamento para com Deus, a gente vai ficar de gotejamento, né? É igual você disse, Só graça. a graça é dádiva não merecida, né? Uhum. A gente ganha porque Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, Porque Deus é bom. né? Mas a gente não é merecedor dela. Porque a gratidão é aquele que voltou para agradecer, né? E ele falou o que para ele? A tua fé te salvou. Gratidão é salvação. Você ser grato porque o teu Deus fez por você é um sinal que você merece a salvação, né? Agora, você vai por obrigação, porque... Não, eu sempre digo, ninguém tem que fazer nada para Deus. Eu tenho que ir na missa. Quem tem que ir na missa? Não. Tem que rezar o texto. Não, eu vou na missa porque eu sei o valor da missa. Sim. Né? Eu faço aquilo porque eu amo. Não é por uma obrigação, eu tenho que ir. Quando eu era criança, eu aprendi que eu tinha que ir na missa. E até os 29 anos eu fui na missa porque tinha que ir na missa. E a mãe e o pai ensinou que tinha que ir na missa. E rezava o Pai Nosso, sabe como é que rezava o Pai Nosso? Me deixa cair nessa tentação. É nada. Sério. Falava isso? Falava assim. De rebeldia. Não, eu queria cair nessa tentação. Misericórdia. E caiu, hein? Mas graças a Deus levantou, né? Aleluia. Amém. Todos nós somos levantados por Deus. Deus atende o nosso pedido, viu? Atende. O Padre Léo dizia, Deus faz cumprir os nossos planejamentos. Aleluia. Até para pecar. Infelizmente. Povo de Deus, que história maravilhosa, que tempo gostoso de conversa, de testemunho. E é para isso que o podcast existe. Se você quiser ser um parceiro do nosso podcast, vem conversar com a gente para poder ajudar na evangelização. Agradecendo o Gilson por essa noite maravilhosa, por você ter se exposto. Porque muitas vezes a gente se expõe. O Carlos uma vez falou, a gente só tem miséria. Então a gente dá a miséria e Deus usa da nossa miséria para poder fazer coisas boas. Então agradecendo você, a disposição, disponibilidade também essa hora da noite. Você que está aí ao vivo. Tá vendo o horário aí, né? A mulher deve estar em casa com o rango pronto lá e tal. E ele vai ter que falar que não vai poder jantar porque depois tem um lanche aqui no podcast, mas tudo bem. Então, tudo isso porque a gente é grato a Deus. E nós somos gratos também às pessoas que dizem sim para estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar com vocês aqui, tá? Agradeço mesmo, né? Eu tenho essa dívida com a comunidade Boquim, né? Sempre... lembro até a primeira vez que eu preguei, acho que foi 2007, primeiro dia que eu preguei lá na comunidade. Demorou, hein? Aí eu lembro que eu falei, o cara falou assim, mas como que eu nunca vi aqui, né? A gente semeia num lugar, nasce no outro, né? É verdade. Porque evangelizar é que nem plantar abóbora, né? Isso. Semeia aqui e dá lá. Então, para mim é uma gratidão de poder ter essa comunidade. Eu fiquei muito feliz de poder estar, né, todo esse envolvimento, esse pessoal novo, esses homens e mulheres que Deus mandou para poder estar trabalhando isso aqui, toda essa equipe
que está colaborando com esse trabalho de mídia maravilhoso. É um ministério que já era sonhado, almejado, e agora Deus proporcionou que Deus possa continuar abençoando a vida dos técnicos, né, das pessoas que são responsáveis aqui por esse trabalho que está chegando aí a quantas e quantas casas, né? Quantas e quantas pessoas estão sendo tocadas. É um novo, né? É um novo. É um novo. Então, se você quiser ser um servo da comunidade Boquim, vem conversar com a gente também. Vem participar das formações. Nós temos formações. Na portaria, né? Para receber as pessoas. Isso, como o Gilson disse, né? Você quer ficar tem muito espaço para ficar na portaria. Mas se você entende de redes sociais, de mídias sociais, vem também conversar com a gente. Aqui na comunidade, nós temos, graças a Deus, espaço para todo mundo. E precisamos de muita gente, porque a messe é grande e os operários são poucos, graças a Deus. Inclusive, aí vai começar um grupo de jovens, né? Já temos novidade aí, um grupo de jovens, vai ser uma bênção. Então, vamos dar todas as informações para vocês. Quero fazer um convite para você que está ao vivo aí, tá vendo a gente? No sábado, a partir das 19 horas, lá na Chácara da Comunidade, nós vamos ter uma adoração, momento de cura, de música, de orações, graça de Deus, momento de adoração com o Ministério Redenção, que vai estar também nos 30 anos da comunidade, não posso esquecer deles, os amigos nossos vão estar lá. Nós vamos fazer um grande momento de adoração e depois oração, já preparando todos os servos, mas também aberto a todas as pessoas que quiserem participar para os 30 anos da comunidade, porque sem oração a gente não vai a lugar nenhum, graças a Deus. É isso aí. Como a gente sempre faz aqui, Gilson, toda a equipe prepara com todo carinho uma lembrança para poder você lembrar desse podcast. Muito obrigado. São sacramentais. Se você quiser abrir, você pode abrir, mas são sacramentais de água e de sal bento, já abençoado. Maravilha. Para que você possa usar na sua casa, mas também se você usar nas suas missões, fica à vontade. Tava precisando de um kitzinho. Olha aí. Né? Muito precisado. Maravilha. Todos nós precisamos. Agradecendo ao Carlos também por essa abertura de coração, por estar aqui com a gente. É muito bom ter sempre ele aqui. A gente que agradece, né? Participa pouco, mas agradece para quem participa, né? Porque isso é muito importante, ficar ouvindo, vendo as maravilhas que Deus faz na vida das pessoas. Isso é gratidão. E como a gente faz também, aproveita porque não podemos perder a presença do profeta. Pedimos oração por todo o nosso podcast, pelas pessoas que trabalham aqui, por toda a nossa equipe e também por cada um das pessoas que nos escutam. Nós acolhemos a sua oração nesse momento. Pedimos a bênção de Deus sobre nós. Maravilha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor, nessa noite, primeiramente te louvando, te bendizendo, porque o Senhor é santo, poderoso, único, supremo, incomparável, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo para conosco. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Te louvo, Senhor, pela vida de cada um destes homens e mulheres, Senhor, que se dispõem a estarem nessa comunidade, Senhor. E eu quero, neste momento, Senhor, pedir para que o Senhor possa, através das tuas bênçãos, alcançar a cada homem, cada mulher, Senhor, que vai naquele grupo de oração, que entra naquela chácara, Senhor, para receber uma palavra. Eu quero te pedir, Senhor, pelas pessoas que estão neste momento no Instagram, no Facebook, no YouTube, pessoas que neste momento estão precisando, Senhor, acolher, Senhor, uma palavra, pessoas que precisam ser tocadas pelo teu poder. Da mesma forma que o Senhor falou comigo lá atrás, e o Senhor fala ainda a todo momento, eu te peço para que tu possa estar tocando, Senhor, através do teu Espírito Santo, a vida dessas pessoas. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que tu possa estar visitando as pessoas enfermas, pessoas acamadas, pessoas, Senhor, que foram desenganadas, pessoas que estão precisando, Senhor, de uma cura, pessoas que estão precisando de uma libertação. Eu te peço, alcança neste momento. Pai amado, eu te peço neste momento, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa estar enviando os teus anjos, Senhor, lá naquele local onde neste momento pessoas estão, Senhor, passando por vícios, pessoas que estão fazendo uso de drogas, pessoas que estão neste momento com o último pensamento a respeito de vida, pessoas que não
pensam mais, Senhor, no amanhã, pessoas que desistiram, Senhor, de suas vidas. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, visita elas. Eu quero te pedir em especial hoje, Senhor, para que tu possas enviar, Senhor, anjos, missionários, jovens, homens, mulheres, para que possam alcançar os 4 cantos dessa cidade através da evangelização, alcançar as periferias da cidade, Senhor, lugares, Senhor, aonde ainda a tua palavra não conseguiu chegar, que estes homens e mulheres possam chegar, Senhor, entrar nas favelas, entrar, Senhor, nos lugares aonde foram esquecidos pela sociedade. E eu quero te pedir para que o teu Espírito Santo, Senhor, possa entrar, possa transformar, possa libertar, Senhor, essas pessoas e possam ali, Senhor, surgir frutos, homens, mulheres, jovens, crianças, restauradas pelo teu poder. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para que as tuas bênçãos possam ficar sobre a nossa vida, Senhor, nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Não podemos esquecer, eu quero que você diga novamente o nome da sua esposa, dos seus filhos. Minha esposa é Priscila. Beijo, minha linda, minha gata. Minha filha Gabriele, minha filha Milene, meu genro Pedro e meu netinho Arthur, né, que estão lá, todo mundo em casa, tá? Todo mundo, acredito que estão assistindo neste momento. Deus possa abençoar a nossa vida, a vida de vocês, e possamos ser uma família que possa ser sinal de Deus aqui nessa terra. Do vovô Gilson. Vovô Gilson. Ainda não caiu, né? Mas tudo bem. Gilson, que maravilha, alegria. Muito obrigado por tudo. Obrigado por toda a equipe de trabalho aqui, o pessoal trabalhando até para poder o podcast chegar até você. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.